Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Olá, boa tarde para você que a partir de agora continua acompanhando as notícias do que é destaque em Patos de Minas região. Agora aqui comigo, viu? No programa Gui Boaventura a gente continua trazendo essas informações para vocês. Então fiquem ligadinhos com a gente. Antes da gente trazer as informações do que é destaque nessa terça-feira, vamos conferir a previsão do tempo. Olha só, terça-feira de carnaval deu trégua, viu, naquela chuva que a gente acompanhou desde o início do ano, deu para todo mundo curtir, farrear bastante, e olha só, o céu claro neste momento em Patos de Minas. A temperatura agora é de 28 graus, a máxima pode chegar a 31, a umidade relativa do ar registrada nesse momento em torno de 49%, e a máxima, gente, registrada ontem foi de mais de 37 graus, 37,2 graus registrados nessa segunda-feira aqui em Patos de Minas. Foi um sol para cada um, como diria a Marina lá da nossa FM. Hoje eu estava ouvindo a programação. Ela, ó, um sol para cada um, pega o seu, eu pego o meu, cada um pega para ver se dá uma refrescada aí, para ver se dá uma amenizada, porque não tá fácil não, viu? E olha só, máxima de 32 graus em Coromandel e também 32 graus em São Gonçalo do Abaeté. Então, se você ainda está farreando, tá folheando aí, se hidrate bastante, é muito importante aí para que você possa curtir. Matheus está lembrando que também a proteção solar é indispensável, né? Então hidrate, cuide da sua pele para evitar os transtornos aí desse calorão que está registrado aí em Patos de Minas e também na nossa região, viu? A partir de agora pode vir aqui comigo porque a gente traz aqui os nossos canais de comunicação para que você participe com a gente, mande a sua mensagem, o seu alô, sua parabenização, seu abraço. Lembrando que quem participa com a gente, né, através das nossas redes sociais, também tem aí os canais para você participar. Na sexta-feira tem sorteio, viu? Uma caixa com produtos da Semil e uma cesta com produtos da Pamonharia Cristo Rei. Lembrando que a gente está com atraso também aí no sorteio, que deveria ter sido realizado na última sexta-feira. Então a gente vai fazer aí sorteio de mais brindes na próxima sexta-feira para compensar o que não foi sorteado na última semana. Enquanto isso, continue participando, porque mesmo que a sua mensagem não apareça aqui no nosso WhatsApp, você está sendo automaticamente cadastrado e aí está concorrendo a esse montão de presentes. Na próxima sexta-feira a gente sorteia aqui para você, tá ligadinho no programa Gui Boaventura. Agora conferei com o Matheus Borges os destaques desta terça-feira de carnaval. Idoso morre atropelado ao descer de ônibus na Avenida Tomás de Aquino. Vídeo mostra o momento exato de acidente que terminou com morte do idoso. Homens são presos após sequência de crimes em Patos de Minas. Eles assaltaram foliões e furtaram residência. Incêndio de grandes proporções mobiliza bombeiros em Santana de Patos. E você confere, vítima de acidente na LMG 743 precisa de doação de sangue. E no quadro Advogado do Povo, nós vamos receber o Dr. Brian Epstein, que vem falar sobre importunação sexual. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, é só participar aqui com a gente. E ao vivo também vamos falar sobre superdotação e o evento Lumen, que vai ser realizado em março aqui em Patos de Minas, tratando justamente sobre esse tema, né? Que forma aí que essas crianças, adolescentes superdotados merecem um estímulo maior para que eles tenham um melhor aproveitamento. Então fiquem ligadinhos, tudo isso a partir de agora no programa Gui Boaventura. E ó, ontem nós falamos aqui sobre flagrantes da Polícia Militar Rodoviária em relação aos casos aí de excesso de velocidade, embriaguez ao volante, e a gente continua falando sobre isso. Agora o Matheus Borges dividindo a telinha aqui comigo e traz todos esses detalhes. Boa tarde, Matheus, seja bem-vindo. Oi, Ayandra, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. São vários excessos de velocidade, pessoas sendo flagradas dirigindo a 144 km por hora. E a gente mostra agora para você que está aqui chegando no programa Gui Boaventura, 12:09, que um veículo foi flagrado transitando a quase, sabe quantos quilômetros por hora? A quase 200 km por hora durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-262. Confira só. Durante a Operação Carnaval, que iniciou no dia 12 de fevereiro,
já transitou pela rodovia BR-262, no nosso trecho, que vai de Perdizes até Pará de Minas, aproximadamente 200 mil veículos. Destes, mais de 1.100 foram fiscalizados, sendo mais de 1.200 pessoas fiscalizadas. Foram realizados quase 700 testes de alcoolemia. Foram realizados também diversos comandos de radar, operação de controle de velocidade, sendo alguns veículos flagrados transitando em até quase 200 km por hora. Foram realizadas diversas abordagens utilizando o drone, onde foi observado diversos veículos realizando ultrapassagens indevidas, perigosas, causando sério risco para o trânsito. Além de vários comandos também educativos, com objetivo preventivo, para orientar o condutor, os passageiros daquele veículo sobre a gravidade de algumas condutas imprudentes. Nós vamos continuar empenhados até o final da operação, com o objetivo de fazer desse carnaval o mais seguro possível na BR-262. E que assim possa se estender em todas as rodovias, sejam elas federais, sejam elas estaduais, que possam garantir a segurança a partir do momento em que a pessoa ela assume o comando ali, o volante de um carro ou de uma motocicleta, enfim, um veículo que vai para a rodovia, ela acaba também assumindo os riscos. Então por isso que a gente sempre reforça, quando você for dirigir, que você possa dirigir por você, para você e também para aquela pessoa que pode estar chegando próximo ao seu veículo. A prevenção ela é a melhor arma nesse momento para que a gente possa evitar que mortes aconteçam nas nossas rodovias. Nós mostramos durante todo o mês de janeiro que pelo menos 11 pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes na BR-365. Muitas dessas vítimas, a maioria, estava em um ônibus, mas outras em acidentes em que veículos acabaram colidindo de forma frontal e ali tivemos algumas pessoas que perderam a vida. A vida ela vale muito, então é por isso que é necessário todo o cuidado, a necessidade em se dirigir com precaução. Hoje, terça-feira de carnaval, amanhã quarta, a vida começa, para alguns, começa a voltar à normalidade após ter curtido fora esse período de carnaval. Rodovia não é lugar de correr, rodovia é um local de você seguir as normas de segurança. Se você está com pressa, que saia mais cedo, que siga as normas de segurança, porque você não está dirigindo apenas para você está dirigindo para o outro também. E da mesma forma que o outro pode se tornar vítima de um acidente fatal, você também pode ser uma vítima fatal. Olha, teve mais flagrantes de motociclistas ou de motoristas para você que teimam em desrespeitar a legislação. Durante a fiscalização ontem na BR-381, lá em Sabará, você está vendo aí a imagem, entre os quilômetros 379 e 428, a Polícia Rodoviária flagrou, melhor dizendo, diversos veículos transitando acima de 150 km por hora. Danilo, a gente vai mostrar para você que tem casa, frisando, 159, 155 km por hora. E aí você vai acompanhando 151, ultrapassando o que a Polícia Militar Rodoviária mostrou ontem, que tivemos o registro ao 181, que mostramos ontem a 144 km por hora. Diversos veículos aí acima de 150 km por hora ontem na BR-381. Em um desses flagrantes, a gente mostra para você, o veículo atingiu 181 km por hora. É demais, não é, minha gente? Tá aí na tela para você. E a gente reforça aqui que toda precaução ela é necessária e a operação ela segue ao longo desta sexta-feira. Agora a gente vai lá para Coromandel. Sabe por quê? Na nossa região, a Polícia Militar Rodoviária intensificou ontem as fiscalizações durante a Operação Carnaval. Diversas abordagens foram feitas na BR-352. Estamos acompanhando aí, olha só o número de veículos que foram abordados pela Polícia Militar Rodoviária. Isso aconteceu, como eu disse para você, na cidade de Coromandel. Segundo a corporação, não foram registradas ocorrências de destaque nas últimas horas, mas a gente percebe aí que os nossos
agentes que precisam sempre ainda mais respeito, ainda mais valorização, trabalhando, atuando para que possa prevenir acidentes, para que possa evitar que crimes sejam registrados nas nossas rodovias ou onde eles estiverem atuando. Ayandra Faria. Né, que o feriado não acabou. Muitas pessoas ainda retornam hoje à tarde, amanhã de manhã para suas residências. Pessoas aí que foram para cidades vizinhas, para roças, fazendas, sítios, no entorno do município, né? Então é importante ainda manter todos esses cuidados, esses alertas que você trouxe para a gente, Matheus, para que a gente não tenha um feriado aí com uma estatística negativa de acidentes, né? Pelo menos aqui na nossa região, pelo que a gente está acompanhando, os dados divulgados pela Polícia Militar Rodoviária e também pela Polícia Rodoviária Federal, tem grandes transtornos aí, né? Apesar dos flagrantes de excesso de velocidade, mas sem nenhuma ocorrência de destaque, com exceção de um acidente que foi registrado próximo a Major Porto no domingo, mas, se Deus quiser, aí essa vítima vai se recuperar bem, inclusive daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito disso. Matheus, por enquanto é isso, se tiver mais alguma novidade, é só chamar, você sabe. Até já. Até. Agora, olha só, tem um recadinho especial para você. Quero falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Olha como estava o sorriso da dona Delica. Nós instalamos apenas 4 implantes, como esses que estão nesse modelo. E essa aqui é a prótese dela. Essa é a prótese realmente que vai na boca dela, a prótese finalizada. Olha o quão é delicada e quanto é pequena a prótese. Essa é a grande vantagem. Todos aqueles que estão me vendo, né, nos assistindo, eu convido a todos que não tenham medo, que venham fazer o seu implante, fazer essa transformação como eu fiz. Que é muito bom, foi muito bom. Eu estou sentindo assim, uma outra pessoa. Estou sentindo. Posso comer de tudo, posso comer aquilo que eu gosto, sentindo o sabor dos alimentos. Não tenha tenha medo de vir. Que todos venham e façam o seu tratamento, façam a sua transformação, porque é muito bom, é muito gratificante. Agora a gente traz uma notícia muito triste de um acidente que foi registrado ontem, onde um idoso morreu após ser atropelado no momento que descia de um ônibus na Avenida Tomás Jaquim. Um idoso de 81 anos morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo em Patos de Minas. O acidente aconteceu na rua Tomás de Aquino, no bairro Itamaraty, e envolveu um ônibus da linha Rota 9. A vítima foi identificada como Sebastião Teófilo de Souza, morador do bairro Alvorada. Ele estava acompanhado da esposa, que também estava dentro do ônibus no momento do ocorrido. Segundo relatos da esposa, ao descer do coletivo, a bengala do idoso teria travado, fazendo com que ele se desequilibrasse. Ainda conforme a versão dela, a porta do ônibus se fechou com a perna dele presa. O motorista não teria percebido a situação e arrancou com o veículo. Sebastião caiu e acabou sendo atropelado pelo próprio ônibus. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foram acionados e realizaram cerca de 20 minutos de manobras de reanimação no local, mas o idoso não resistiu. Ele sofreu múltiplas fraturas expostas. De acordo com a esposa, o casal havia ido ao centro da cidade para pagar uma conta, mas encontrou o comércio fechado e, em seguida, foram até a antiga rodoviária e, no trajeto de volta para casa, ocorreu essa tragédia. O caso será investigado para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades. Pois é, e a causa da morte do senhor Sebastião foi trauma de tórax contuso. E a gente continua falando a respeito desse fato, porque hoje, né, foi divulgada uma imagem exclusiva de uma câmera de segurança, mostrando ali o momento do acidente que terminou com a morte do senhor Sebastião Teófilo de Souza. Veja só.
Imagens de uma câmera de segurança mostram o exato momento em que o ônibus para no pátio de um posto de gasolina para o desembarque dos passageiros. A descida acontece pelas duas portas do veículo. Aí a gente vê o exato momento em que esse senhor começa a descer pela porta do meio. Nesse momento, o ônibus começa a se movimentar e o passageiro fica ali preso na estrutura da porta, perde o equilíbrio e cai embaixo desse veículo. O ônibus segue em movimento e as rodas traseiras passam por cima desse senhor. O veículo ainda percorre alguns metros enquanto a vítima permanece caída no asfalto. Ali também você vê as pessoas desesperadas procurando saber o que tinha acontecido. Infelizmente, esse senhor de 81 anos acabou falecendo. Muito triste, né? Essa fatalidade foi registrada ontem aqui em Patos de Minas e a gente segue acompanhando aí a apuração a respeito desse acidente registrado na Avenida Tomás de Aquino. E olha só, gente, sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Pois é, com o aplicativo da Farmácia Nacional você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. Isso mesmo, viu? A Farmácia Nacional na palma da sua mão. Então, com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, não perca mais tempo, né? Baixe agora mesmo o aplicativo da Farmácia Nacional e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça e está disponível aí para Android ou iOS. Farmácia Nacional, se faz bem, você sabe que no aplicativo da Nacional também tem. Olha só, gente, esse fato que foi registrado na madrugada de hoje, que terminou aí com a prisão de 2 homens, um de 27 e outro de 32 anos, e que teve aí, né, uma sequência de crimes. Eles roubaram celulares e cartões de foliões que haviam saído de uma festa no bairro Caiçaras e durante a ação criminosa, os suspeitos intimidaram as vítimas, simulando, gente, que estavam armados. Além disso, eles também furtaram uma residência. Essa sequência de crimes você confere a partir de agora. Esse roubo foi registrado na rua Bem-Vindas, no bairro Caiçaras. Tenente, esse roubo foi registrado na madrugada por volta de 2 horas da manhã? Durante o dia 17, agora, feriado de carnaval, nós fomos acionados por volta de 5 horas da manhã pela vítima aí, relatando que teria sido abordada durante o deslocamento aí, após o carnaval lá no Parque de Exposições, retornando para sua residência. Ela foi abordada, as 2 vítimas foram abordadas por 2 homens que anunciaram o assalto e subtraíram seus bens. Foram levados 2 aparelhos celulares e 3 cartões magnéticos. Após o fato, esses indivíduos evadiram sentido a rua Major Gotti e até então não tinham sido mais vistos. A equipe deslocou ao local, a residência da vítima, para fazer contato, entender como teria sido a dinâmica desse fato, características e vestimenta dos autores e colher essas informações. Enquanto colhiam as informações, uma das vítimas recebeu notificação através de outro telefone que ela possuía a respeito de uma compra realizada com um dos cartões subtraídos em uma padaria situada lá na rua Zeca Mota, próximo ali ao bairro Alvorada. Diante disso, outra equipe de apoio deslocou imediatamente ao local, fazendo contato nesse estabelecimento, e foi informada pela funcionária que indivíduos com características semelhantes estiveram por lá. Essa funcionária forneceu também as imagens lá das câmeras de segurança, em que foi possível constatar que de fato eram os mesmos autores. Com a identificação desses autores, as equipes iniciaram o patrulhamento ali nas mediações do bairro Alvorada, quando conseguiram localizar os 2 andando pela via pública e deram ordem de parada. Eles tentaram evadir, mas os militares conseguiram alcançá-los, imobilizaram os 2 e realizaram a prisão dos 2, que foram trazidos para a delegacia de polícia. Quando eles estavam aqui na delegacia, foi registrado outro furto de 2 capacetes, tenente? Exato. Durante o registro da ocorrência na delegacia de polícia, fomos novamente acionados através do 190, informando que por volta do início da madrugada, 1 hora da manhã, 2 indivíduos teriam entrado em outra residência e tentaram subtrair uma moto. Essa residência seria situada no bairro Nossa Senhora das Graças. Não conseguiram êxito na subtração da moto e levaram 2 capacetes que estavam próximos ao local. As imagens
imagens também nos foram fornecidas. Nós fizemos um comparativo com as imagens dos autores do roubo e com as roupas que eles estão, e de fato são os mesmos autores. Então eles efetuaram um furto no início da madrugada de 2 capacetes, depois no final da madrugada, por volta de 5 horas da manhã, encontraram 2 vítimas e cometeram o crime de roubo. Diante disso, eles foram presos em flagrante, estão conduzidos aqui e serão apresentados ao delegado de plantão. Sem passagens? Exatamente, os dois têm ficha bastante extensa aí na cidade, principalmente no que diz respeito a crimes contra o patrimônio. Importante ressaltar aí para toda a população que a polícia está dando a resposta a um crime que ocorreu, um crime grave ocorrido em nossa cidade, e pouco mais aí de 1 hora depois do acionamento relatando aí o roubo, a polícia militar respondeu à altura com a prisão dos autores. Então nós estamos aí para servir e trazer segurança a toda a população. Parabéns aí, né, pela rápida ação aí com desfecho na prisão desses 2 homens. Essa prisão que aconteceu na madrugada de hoje. E esses 2 homens, segundo informações, eles são velhos conhecidos da polícia. Então, quando a polícia foi atrás ali para desvendar o crime, rapidamente já identificou quem eram esses suspeitos e tentando aí simular que estavam armados, né, acabaram presos aí por esses crimes, né, tanto pelo roubo registrado aí em relação a esses foliões que haviam saído de uma festa lá no bairro Caiçaras, quanto também pela essa invasão à residência. Então, rápida ação aí com o desfecho e resultado que a Thalita trouxe aqui pra gente no programa Gui Boaventura. Agora, olha só, gente, quero falar pra você da Rede Queiroz de Melo. Sabe por quê? Lá onde você encontra o melhor combustível, o combustível mais barato da cidade, viu? Então, se você precisa abastecer o seu veículo, procure um dos postos da Rede Queiroz de Melo. E vou falar pra você os endereços, viu? Posto Água Limpa fica na rua Major Gotti 112, no centro de Patos de Minas, pertinho ali do antigo balão da Volks. Tem também o Posto Quem, que fica na rua Ponto Chique 224, no bairro Vila Garcia. E para finalizar aí, o Posto Terra Nova, que fica na Avenida JK, número 700, na entrada para o bairro Jardim Paulistano. Então, todas essas redes aí, todos esses postos da rede, você pode confiar que você encontrará aí o melhor combustível mais barato da cidade também. Rede Queiroz de Melo. Olha só, gente, um incêndio foi registrado ontem à tarde em Santana de Patos. Confira mais informações. Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão utilizado para armazenar palha de milho e materiais semelhantes na região de Santana de Patos, área rural de Patos de Minas. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o fogo já havia se espalhado por toda a estrutura. Para controlar as chamas foram empregados cerca de 30 mil litros de água, com a atuação de caminhão de combate de incêndio e apoio de caminhões-pipa vinculados à empresa responsável pelo imóvel. De acordo com os militares, o fogo ficou concentrado apenas do galpão, que possui aproximadamente 1.800 metros quadrados, sem atingir edificações vizinhas ou áreas de vegetação. Após horas de trabalho intenso, as equipes conseguiram diminuir a força das chamas e conter a fumaça. Não houve registro de feridos. Informações preliminares indicam que o incêndio pode ter começado após a entrada de um caminhão no interior do galpão. A suspeita é de que o calor do sistema de escapamento tenha provocado o início da combustão da palha armazenada. Muito trabalho aí para o Corpo de Bombeiros, né? No sábado atendeu também um grande incêndio registrado lá em um galpão, uma fábrica de armazenamento de alho, né? Em materiais agrícolas, alho lá em São Gotardo. E agora esse fato aí que foi registrado ontem à tarde no distrito de Santana de Patos, que serve de alerta, né? Em relação ao primeiro incêndio, a gente não tem informação no final de semana o que teria provocado, mas em relação a esse de Santana de Patos, acredita-se, né, então, que o escapamento ali do caminhão que chegou próximo a esse galpão pode ter sido o motivo aí desse início do incêndio e que tinha palhas ali próximo, então, rapidamente, esse fogo aí se alastrou. Que serve de alerta também, né, para evitar possíveis outros incêndios, principalmente quando a gente fala em relação a esses materiais que, como palhas, pega fogo rapidamente, se alastra rapidamente. Então é muito importante estar atento aí. E o rápido trabalho também do Corpo de Bombeiros, que mais uma vez atuou nesse combate a esse incêndio lá no distrito de Santana de Patos. Olha só, gente, a Copatos lançou agora a linha Upway.
É um iogurte proteico desenvolvido para quem vive um ritmo intenso e busca nutrição de verdade, aliando, claro, qualidade, sabor, praticidade e alto teor de proteínas. Diferente de muitas opções no mercado, o Apway Copatos não é uma bebida láctea. Ele é um iogurte com adição de proteínas que garante aí cremosidade superior, melhor absorção e um perfil nutricional mais completo. É um alimento de verdade pensado para quem treina, trabalha, corre, batalha e não aceita menos do que excelência, viu? E para ficar ainda melhor, o Apway Copatos chega agora com a fórmula 000, que é o zero açúcar adicionado, zero gordura e zero lactose. Perfeito para quem busca energia, saúde e performance no dia a dia, sempre com muito sabor e qualidade. Disponível nos sabores morango, banana, coco e também o natural, o Apway Copatos chega para elevar o nível e posicionar a Copatos em uma nova categoria de produtos funcionais e de alta performance. A Copatos está movimentando, inovando, crescendo e levando a marca ainda mais longe. Copatos, sempre presente. Gente, familiares e amigos do motociclista que ficou gravemente ferido após um acidente na manhã do último domingo estão fazendo uma campanha para mobilizar doações de sangue para ele. Flávio Aparecido Hermínio, de 35 anos, morador de Presidente Legário, conduzia uma moto nova, ainda sem placa, quando se envolveu em um acidente com o carro na LMG 743 em Patos de Minas. O condutor do carro, um homem de 56 anos, informou para a Polícia Militar Rodoviária que seguia de Patos de Minas para o distrito de Major Porto, quando, em uma curva, viu uma moto que estava no sentido contrário invadir a contramão. Disse ainda que não foi possível evitar a colisão. Com a batida, o motociclista teve ferimentos graves, com fratura no braço e na perna esquerda. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias por uma equipe do SAMU. Já o condutor do carro, sua esposa e o filho não tiveram ferimentos. Flávio Aparecido passou por 2 cirurgias e continua internado. A doação pode ser de qualquer tipo sanguíneo para ajudar a repor o estoque do banco de sangue do Hemocentro de Patos de Minas, que devido ao carnaval só retorna o atendimento amanhã de 7 às 11 horas da manhã. Reforçando então, o nome está aí na tela, Flávio Aparecido Hermínio. Você pode doar sangue, qualquer tipo de sangue. O importante é repor, então, esse banco de sangue do Hemocentro aqui da cidade. E a gente está no feriado de carnaval, a unidade está fechada, mas abre amanhã de 7 da manhã até as 11 horas da manhã. Então, se você puder contribuir, para reforçar o estoque, de sangue lá do Hemocentro, procure lá a unidade e faça a sua doação. Agora, gente, quero falar para você do Unilab, sabe por quê? Falar em Unilab é falar de uma equipe altamente qualificada e serviços pensados para o seu bem-estar e também para o da sua família. Coleta e vacinação domiciliar no conforto da sua casa ou onde você estiver. Atendimento exclusivo para empresas, cuidando da saúde dos seus colaboradores no próprio local de trabalho, exames realizados com tecnologia de ponta e total precisão. Unilab, gente, está de portas abertas para você, seja atendimento particular e também por convênios, isso mesmo, viu? Unilab também tem atendimento particular. Então entre em contato ou procure uma unidade mais perto de você. O WhatsApp está aí na tela, 99840-7235 e o telefone fixo é 34 31 71 0900. Todos os contatos aí aparecendo na tela. Então, fiquem atentos, sabe por quê? Unilab, o nosso laboratório. Gente, familiares de detentos da penitenciária de Patrocínio fazem denúncias sobre as condições do local. Eles alegam que estão sendo oferecidas comidas impróprias para o consumo desses detentos. Em áudio enviado de forma anônima, a mulher de um dos detentos conta sobre a situação. Ela alega que, além de receberem comida estragada, eles não estão tendo acesso à água potável, gerando diversos problemas de saúde para vários deles. Existem relatos graves envolvendo a alimentação fornecida aos custodiados da penitenciária de Patrocínio. Segundo as informações recebidas, presos estariam recebendo comida azeda, imprópria para o consumo. Após essas refeições, diversos internos teriam apresentado episódios de diarreia, desidratação e mal-estar. Nós estamos falando de pessoas que já estão privadas de liberdade. A pena imposta pelo Estado não é a fome, não é a doença.
Há também relatos de falta de fornecimento regular de água potável. E quando esses custodiados passam mal, o atendimento médico é, segundo as informações, demorado ou inexistentes. Esses custodiados estão sendo ignorados. Famílias desesperadas enviam e-mails, ligam, tentam contato e não obtêm resposta. O telefone institucional, conforme o relatado, frequentemente não funciona. As famílias ficam sem qualquer canal efetivo de comunicação. Além da alimentação, a denunciante ainda alega que os familiares estão sendo maltratados durante os dias de visita. É como se existisse um muro ainda maior do que o concreto, o muro da indiferença. Nos dias de visita, que já são emocionalmente difíceis, há relatos de que familiares estariam sendo tratados com desrespeito por parte de alguns agentes. Estamos falando de mães, de esposas, de filhos. Respeito não é favor, é dever. A pessoa privada de liberdade está sob a custódia do Estado, e custódia significa responsabilidade. Garantir alimentação adequada, água potável, atendimento médico e tratamento digno não é benevolência, é obrigação legal. Pois é, sobre isso nós pedimos resposta, para a Secretaria de Segurança Pública, ainda não fomos respondidos, a gente está aguardando aí um posicionamento. Agora eu quero falar para você, gente, da Bom Pastor, veja só. No momento da perda, a maior dor é a incerteza do que fazer agora. Aqui na Bom Pastor, cuidamos de toda a burocracia e documentação para que você só precise cuidar do seu luto. Nossa missão é acolher cada dúvida com carinho e transformar o adeus em uma homenagem digna. Pois é, né, gente? Todos nós sabemos que a perda de um ente querido abala profundamente todas as famílias. E por isso a Bom Pastor está pronta sempre para atender você e a sua família. E então, se você precisa, de um atendimento no momento de dor, nesse momento de fragilidade, que é o maior momento de dor que o ser humano pode enfrentar, conte com a Bom Pastor. É um tempo de silêncio, de dor e de busca por paz. Mas, infelizmente, a realidade muitas vezes nos impõe aí, como eu disse, uma série de burocracias, papéis e trâmites que ninguém está preparado para resolver nessas horas. É exatamente nesse momento que o Grupo Bom Pastor mostra porque é referência. Eles entendem que a última coisa que você precisa agora é de pressão ou de perguntas, sem resposta. Por isso, a Bom Pastor assume toda a responsabilidade. Toda a documentação, os trâmites em cartórios e logística, tudo é resolvido por uma equipe dedicada e experiente. O objetivo é um só, que você e a sua família tenham a serenidade necessária para viver o luto e prestar a última homenagem, sem trâmites cansativos, sem burocracia. Eles transformam a despedida em uma celebração digna da história de que você ama, de quem você ama, cuidando de cada etapa com um carinho que só quem tem décadas de experiência em acolhimento pode oferecer. Se você busca segurança e um apoio verdadeiramente humanizado, conte com o Grupo Bom Pastor. Eles estão aqui para garantir que você não precise passar por esse momento sozinho. Bom Pastor sempre presente quando faltam as palavras. Olha só, gente, moradores do bairro Jardim Esperança denunciam um descarte irregular de lixo em uma área que deveria ser destinada ao lazer da comunidade. A situação tem gerado preocupação com riscos à saúde e à segurança, principalmente de crianças. A situação em questão acontece especificamente no cruzamento da Rua dos Bálsamos com a Rua dos Angás. Moradores do local estão enfrentando transtornos por causa do descarte irregular de lixo em um espaço que, segundo eles, deveria funcionar como uma praça pública. O local tem se transformado em um verdadeiro ponto de acúmulo de resíduos. A dificuldade para nós aqui é o lixo. Porque o povo vem de tudo quanto é canto, já cansei de registrar ali, filmar, tirar foto de povo que vem com carretinha. Carrinho vem lá de cima, cheio de lixo, joga aqui. É colchão, é sofá, é espuma, é tanque, aí coloca fogo. Minha menina
Até tem crise, vai pro balão, quando acontece isso, fica ruim no hospital. De acordo com relatos, além do mau cheiro e da sujeira, há a presença constante de animais peçonhentos, o que aumenta o risco para quem vive nas proximidades. A preocupação é ainda maior com as crianças que costumam circular pela região. Bem assim, muita barata, né? Já não pode jogar remédios para as baratas, porque a gente tem animal em casa de estimação, né? Então ali tem muito escorpião, o povo sempre joga lixo ali, sabe? Joga resto de comida, tudo enquanto aqui junto inseto, né? Às vezes acha até alguma cobrinha lá. A senhora mora aqui há muito tempo? Ixi, há mais de 30 anos. E sempre foi assim a situação? Foi. De vez em quando eles vêm cá, passam a máquina ali, mas só um pedacinho e pronto. É escorpião, é rato, é cobra, é barata, é muita coisa e a gente precisa de uma ajuda ali. Eliane conta que já tentou realizar reclamações formais junto à prefeitura, mas até o momento não obteve resposta. Eu liguei lá anteontem, passou um número que liga e ninguém atende, não resolve nada. Agora, a comunidade pede providências urgentes, como a limpeza do local, fiscalização e medidas para evitar novos descartes irregulares. Eu espero que seja feita uma praça ali bem bonita, né, para passear com as crianças, a gente passear à noite, né? Seria muito bom passear com os cachorrinhos de estimação. Vem muito político na rua que sempre vem pedir ajuda em voto, a gente queria ver se podia fazer alguma coisa, porque isso aqui no mapa é uma praça há mais de 30 anos. E a praça que é praça de lixo. E nós também somos humanos, nós também gostamos de limpeza. Porque nem um morador na rua, um varredor na rua não passa. A gente que mantém isso aqui limpo e ali tá impossível. Paga, paga, paga e sempre tem sujeira. A gente também merece. A gente também espera isso, porque a gente vê tanta coisa ao redor e aqui nós estamos largados. Aqui é os vizinhos pelos vizinhos só, porque prefeitura e nem ninguém parece que não preocupa com aquilo ali. Pois é, sobre isso, a Prefeitura de Patos de Minas, por meio da Secretaria de Obras Públicas, informou que a limpeza da área citada já foi realizada em outras ocasiões, porém, o recorrente descarte irregular de resíduos no local compromete a manutenção da limpeza. E para a execução do serviço também é necessário que os animais que permanecem nessa área de preservação permanente sejam retirados da área. Além disso, a realização da limpeza depende das condições climáticas, uma vez que os períodos chuvosos, as máquinas não conseguem operar adequadamente no terreno. Ressaltou que o município realiza ações de monitoramento frequente e faz orientações acerca da destinação correta dos resíduos, em busca de promover a conscientização da população. Já em relação ao projeto de implantação da praça, a Prefeitura informou que, no momento, não há previsão orçamentária e financeira para a execução dessa obra neste ano e a elaboração de projetos ocorre somente após a disponibilidade de recursos financeiros pela secretaria responsável. A gente tem vários problemas aí, a gente tem uma resposta do município, mas sem uma solução efetiva para os problemas apresentados para essa moradora, porque eles falam que os animais têm que ser retirados de lá. Não tem uma fiscalização aí por parte do município, já que esses animais estão em área de preservação permanente, será que eles poderiam estar lá? Eles já não deveriam ter sido aí os proprietários notificados para retirar esses animais? Em relação à limpeza, a moradora que está ali sofrendo com o problema, ela não quer saber se o município faz campanhas aí de forma recorrente para que as pessoas não joguem esse tipo de lixo, de material em local proibido. Ela quer saber da solução ao problema, porque o lixo está lá, está incomodando, está trazendo transtornos, traz riscos para a saúde dela e da família, dos vizinhos. Então, quando que essa limpeza vai ser realizada? Tem somente uma resposta aqui mostrando o que também, né, a população tinha que ter consciência de não jogar lixo em área que não pode, em área que é proibida. Então, vários problemas aí, mas a gente também espera uma solução efetiva. E olha só, gente, você aí já parou para pensar como faz diferença ter alguém que realmente se importa com a sua vida financeira? Pois é, foi isso que eu encontrei lá no Cicobi Credicopa. Lá, tudo tem um jeito diferente, um jeito cooperativo, sabe? Aquele atendimento próximo, soluções que fazem sentido para o seu bolso e aquela sensação de confiança que só quem trabalha pensando na comunidade pode oferecer. E o melhor é que eles conseguem juntar tradição e tecnologia,
Com o aplicativo do Sicoob, você resolve tudo sem perder tempo, de forma rápida, prática e segura. No fim das contas, escolher o Sicoob Credicopa é escolher uma parceria verdadeira. Sicoob Credicopa, mais que uma escolha financeira, a nossa cooperativa de crédito. Olha só, gente, hoje eu quero agradecer a loja Enigma que me veste, para esse programa. Terça-feira de carnaval, a loja está fechada, mas você pode ir lá amanhã conferir, viu, todas as novidades que a loja traz para você. E eu lembro para você o Instagram da loja, fica a loja, também fica na Rua General Osório, número 207, no centro de Patos de Minas. Olha só, hoje a camisa aqui combinando com o cenário, tudo azul. E o Instagram é Enigma_loja. Vou repetir para você, tá aí na tela também. Enigma_loja. Lá tem muitas novidades para vocês. Então, se vocês querem lá conferir looks, de vários tamanhos, de várias cores, novidades aí da estação, você pode conferir lá na loja Enigma. Vou repetir para você o endereço: Rua General Osório, número 207, está aparecendo aí na tela. E o Instagram é Enigma_loja. Muito obrigada a toda a equipe que me veste aqui com muito prazer, e com muito carinho o atendimento de vocês aqui. Todas as vezes que o Gui se ausenta, eu vou lá, pego o meu look, porque eu tenho certeza que fica bem, viu, para todas as ocasiões. Obrigada pela parceria. Agora tem um recado especial para você. Eu quero falar para você, olha só, dá Mais Exames. Essa é a semana do exame aqui na Clínica Mais Exames. Uma semana pensada para quem vive adiando o cuidado com a própria saúde. Aqui você encontra mais de 1000 exames com agilidade no atendimento. Chega de filas e de esperar por vagas. Cuidar da sua saúde é prevenção, é evitar surpresas, é viver com mais tranquilidade. E olha só, é somente essa semana as condições especiais para você colocar o seu exame em dia. Não espere a dor aparecer para começar a agir. Aproveite a semana do exame aqui na Clínica Mais Exames e cuide da sua saúde. Seu resultado sai rápido. A sua saúde merece esse cuidado. Agende agora mesmo o seu exame. Pois é, agora é hora de informação, hora do quadro Advogado do Povo. Pode rodar. Aqui comigo, Dr. Brian Epstein, que hoje a gente fala sobre importunação sexual. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao tema, participe aqui com a gente, mande sua mensagem. E esse tema, doutor, é muito importante justamente no período que a gente está vivendo aí de carnaval, onde muitas pessoas, infelizmente, continuam sendo vítimas desse tipo de situação, Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ayandra. Boa tarde a todos que estão em casa descansando, aqueles que estão descansando da folia, que é muito bom. Aqui em Patos, na região ou fora. Boa tarde a todos. É verdade. A gente falava aí sobre essa questão do carnaval. Infelizmente, a gente continua vendo ainda muitas, principalmente as mulheres, vítimas desse tipo de situação. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente começar aqui o quadro, o que é importunação sexual. Pois é. A importunação sexual é quando alguém se aproxima de uma outra pessoa e tem com ela toques, falas, exibe, por exemplo, a genitália, ou se num transporte coletivo ou mesmo na rua, esfrega sua parte íntima na pessoa, seja nas coxas, seja nas nádegas, ou aquela pessoa que masturba em público, objetivando satisfazer o seu interesse sexual. Então, é não respeitar a pessoa, os populares, as pessoas que estão em um determinado ambiente público ou vertido ao público. E sem o consentimento, logicamente. Contudo, Ayandra, essa situação ela tem uma linha divisória muito tênue. Porque se ele usa, por exemplo, de violência, se segura a pessoa, já passa a já não ser mais um aborrecimento, uma importunação. Já tem outras configurações. A gente, inclusive, tem algumas aqui, como o ato libidinoso, também a lascívia. Qual que é a diferença de todas essas situações? Ato libidinoso é uma conjunção carnal, se configura entre pênis e vagina. Qualquer outro ato sexual que não seja dessa natureza é um ato libidinoso. Que seja o sexo oral, seja toques,
seja passar a mão ou nos seios, ou ainda que por cima da calça, tá certo? Ou nas nádegas, ou no próprio pênis do homem, né? Isso é um ato libidinoso. Você praticar um ato com o objetivo de satisfazer o seu apetite sexual. Né? E aí, quando a gente traz essa questão da conjunção carnal com a vagina e o pênis, seria então estupro? Seria uma relação sexual. Porque antigamente tinha uma divisão entre estupro e ato libidinoso. Né? Hoje é uma coisa só. Antigamente estupro era só pênis na vagina. Né? Se fosse no ânus, na boca, não seria configurado estupro. Hoje é tudo estupro. Então, ato libidinoso, né, e conjunção carnal passou a ser a mesma situação. Eu referi esse assunto para falar ato libidinoso que é qualquer ato que tende a satisfazer o interesse e o apetite sexual do autor do fato. Isso que é ato libidinoso, né? Agora, a gente, infelizmente, continua acompanhando essas situações no dia a dia. Inclusive, a gente estava lembrando aqui que na semana passada uma mulher foi vítima de importunação sexual dentro do ônibus e ela ainda chegou a ser ameaçada. A Polícia Militar agiu rápido, prendeu esse suspeito ainda dentro do transporte coletivo, onde o crime teria acontecido. E, infelizmente, essas situações continuam acontecendo, né, doutor? Pois talvez uma falta de respeito com a liberdade do cidadão. Veja bem que a importunação sexual é o cara que está, por exemplo, num transporte público, no metrô, ou qual que seja, ou seja, no próprio ponto de ônibus, ou numa quadra esportiva com a presença de várias pessoas, e ele começa, por exemplo, se masturbar ali naquele local, né? Ou ele começa a passar a mão nas mulheres, ou quem quer que esteja por ali, que satisfaça a vontade dele. Outra coisa, se ele usar de violência ou grave ameaça, ele segurar, a pessoa repeliu ali, ele segurou e tentou forçar, aí já nós não estamos falando mais de ato libidinoso, não. Aí já estamos falando de estupro, né, que ter relação com a outra pessoa, ou praticar ato libidinoso, que nós falamos inicialmente, qualquer que seja a natureza, à força, né, sem o consentimento, logicamente, da parte vítima. Agora, quando a gente fala em relação... Aí, ó, a gente tem a imagem aí, ó, doutor, a importunação sexual. Comenta pra gente aí essa tela. Pois aí a importunação sexual é praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso, né, qualquer ato sexual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. A lascívia é a vontade, é o desejo sexual. Aí está prevendo a pena de 1 a 5 anos. Né? Olha lá para você ver, aí anda com atenção, se o ato não constituir crime mais grave. Então, a diferença entre um beijo roubado e segurar e tentar forçar é diferente. Um beijo roubado, você deu um beijo e já saiu, a pessoa não quis ou quis e permaneceu, mas se afastar e houver segurar a pessoa, aí já é outro ato que constitui crime mais grave. Para as pessoas terem ideia da comparação aí, não tem a ver a situação, mas só para vocês terem ideia, a diferença de um furto e de um assalto. O furto é quando a vítima não percebe, está ali desprevenida em relação ao crime. O assalto já é quando tem o anúncio, a violência, né? Isso. É mais ou menos nesse sentido. Nesse sentido, o furto pegou alguma coisa escondida. Seja em casa, seja dentro de um carro, né? Seja no balcão de uma loja, a pessoa não está... o roubo é você realmente ameaçar e tomar isso à força, usando de violência física ou ameaça, né? Apontando uma arma, que seja um simulacro, ou dando um pescoção, aí tem essa diferenciação. Agora, o estupro precisa da violência, e a pena é substancial, enquanto uma é de 1 a 5 anos, a gente tem outra... a tela também, ó, do estupro. Do estupro, enquanto a pena é de 1 a 5, né, aqui a reclusão é de 6 a 10 anos, e é um crime hediondo, né, que impõe um cumprimento da pena em regime fechado por muito mais tempo, e atrai outras consequências negativas para a situação. Nesse caso, é de 8 a 12 anos? Pois do estupro 6 a 10 anos. A pena pode ser majorada ainda se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos. Tem essa diferença também em relação à idade da vítima? Tem diferença. Se ela tiver menos que 18 anos, a pena já desloca, em vez de 6 a 10, já passa a ser de 8 a 14 anos, né? Isso, de 8 a 12 anos. De 8 a 12 anos. Isso é só ruim para lembrar. Para quando você tem aí a situação da vítima menor de idade, porque esse agravante
que o senhor está trazendo para a gente. A gente também tem mais uma tela aí, vamos passar para a próxima, que é em relação ao assédio sexual, que também é uma situação que está dentro de tudo isso que a gente está falando, né, doutor? Isso. O assédio é aquela circunstância que tem que ter uma superioridade hierárquica, tá certo? Seja de um emprego, seja de uma função, né, seja de qualquer trabalho. Então, demanda que quem tem o comando da situação, seja o proprietário, seja o gerente, seja o encarregado, né, forçam a situação, desejando favores sexuais e se prevalecendo daquela situação de superioridade. Né? Então, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência. Né? Temos que ter atenção também que há um aumento substancial da pena se a vítima é menor de 2 anos. Então, aqui no assédio e também lá no crime de importunação sexual, um elemento essencial é que a vítima não concorde com aquilo. Então, se esse crime, por exemplo, Ayandra, acontece com a vítima sendo menor de 14 anos, e a vítima menor de 14 anos, ou incapaz, aquele que tem doença mental, ou teve algum problema de saúde, ou está extremamente, né? Aí já não coma. Isso. Nessa situação, ele não tem condição de emitir vontade. Então, já se considera uma situação de estupro, desde logo, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado. O Estado, ultimamente, desde 2018 para cá, tem se preocupado muito com a liberdade sexual e criado crimes que antigamente ou existia um crime que era contravenção penal, né, que era uma pena de multa, ou existia o estupro. Eram 2 polos muito diferentes, penas muito grandes. E hoje criaram esses crimes intermediários para que continuem sendo um ilícito e não tem uma pena tão branda e nem uma pena tão severa como a do estupro. Então, nesses meios, criou-se a importunação sexual. Por exemplo, uma criança aí de 13 anos que namora com um homem de 18 anos, a família sabe do relacionamento, e aí existe uma denúncia. Mesmo aquele relacionamento sendo de conhecimento da família, mesmo a adolescente aí, por exemplo, tendo vontade de manter relação sexual com esse homem, ainda assim configura estupro de vulnerável. Configura estupro de vulnerável e não tem essa da família consentir, não. Ela não tem essa liberalidade para consentir, tá certo? É um crime, né, de ação pública incondicionada e o pai ou responsável, os pais ou responsáveis que não tomam a providência no sentido de impedir, também respondem por essa conduta, por não terem se diligenciado com o poder de pais que tem que cercear essa atitude. Isso não pode. Agora chama a atenção aí dessas telas que a gente viu, doutor. Por exemplo, um caso de importunação aqui, de importunação ofensiva ao pudor. É uma pena de importunação sexual de 1 a 5 anos. E já para o assédio moral, a gente tem uma pena aí de até 2 anos. E que, ao meu ver, são situações muito parecidas. Você está impondo ali a uma vítima, né, uma situação de que ela não está querendo ser exposta, muitas vezes até constrangida, e no ambiente de trabalho eu até vejo com mais preocupação, porque você está ali inserida num contexto que pode trazer transtornos aí para sua carreira, né, para sua vida muito maiores. E por que dessa diferença aí em relação a essas penas? Olha, a legislação ela é criada pelo legislador, que é o deputado, o estadual, o federal, né, o senador, ou no âmbito do município, o vereador. Né? Houve essa opção. Porque, veja bem, se no ambiente de empresa o chefe, o encarregado, o diretor, chega perto de um subalterno e abraça para tirar uma foto e começa a dar um beijo roubado no rosto, procurando a boca com uma certa intensidade, ali talvez seria assédio, que é no ambiente de empresa. Né? Agora, se isso acontece no ônibus, a pena realmente é diferente. E as pessoas não se conhecem. A pena é maior. Né? Então, essas circunstâncias, caso a caso, elas devem ser analisadas. Mas há realmente uma situação que causa uma certa espécie. Né? Porque pode acontecer um toque no elevador dentro da empresa, né?
ou em um ambiente, um corredor apertado, um toque indesejado, né, suponhamos que filmado e seja na empresa, e seja superior em desfavor da subalterna, né, configuraria assédio. Agora, se fosse na rua, se fosse no ônibus, se fosse no corredor de um shopping, aí seria assédio, né? Realmente tem que analisar cada situação e fica aí o Ministério Público e o desafio também para os advogados criminais identificarem e ver qual que é o melhor que se aplica àquela situação. E a dor vivida pela vítima, a gente não vai aqui medir, né, essa dor, ela com certeza vai carregar as consequências disso aí em algum momento ali do seu dia a dia, da sua vida, de qualquer forma. Mas quando a gente fala de um ambiente de trabalho, por exemplo, você está vendo aquela pessoa ali todo dia. Você está lembrando, né, o que aconteceu todos os dias. Muitas vezes a vítima tenta levar isso para o encarregado, para uma outra pessoa de um outro setor, e ela não é escutada, não é dada a devida atenção. Fugindo um pouco aqui do nosso tema, caso aconteça isso em ambiente de trabalho, o que a vítima deve fazer? Qual que seria ali o primeiro passo que ela deveria tomar? Olha, antigamente o meio de produção de provas mais fácil que existia era a testemunha. Hoje, a maioria das empresas, nas ruas, na sociedade de modo geral, nos clubes, todos são monitorados por câmera, né? Então, é uma situação que serve como prova, né? E quem se sente vítima deve recolher essas provas que eventualmente existam, né? E procurar lavrar um boletim de ocorrência, seja na Polícia Militar ou levar diretamente na Polícia Civil, e se não for o caso, também ao Ministério Público. Mas o mais recomendado seria na Polícia Judiciária, a Polícia Civil. Entendi. Doutor, é muito importante esse tema, tudo isso que a gente está falando, porque, acima de tudo, a gente precisa respeitar o próximo, entender os limites da nossa convivência e até do que a lei impõe também, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui, independente de a importunação ofensiva ao pudor, assédio sexual, estupro, importunação sexual, tudo isso aqui tem penas previstas na lei para esse tipo de situação, para esse tipo de conduta. E mais importante de tudo aqui, que esse nosso bate-papo aqui serve para que quem está nos assistindo agora entenda, né, quais são as regras, quais são as leis e o que a vítima pode fazer caso aconteça isso com ela. Isso mesmo, Nayana. Então, muito mais do que mas também uma orientação da vítima, o que fizer nessa situação, é também uma divulgação para possíveis autores, que às vezes praticam um ato no afã de ter uma brincadeira, mas às vezes não é interpretada dessa forma e toma conotações muito maiores, né? A mesma forma pode ser também um envio de mensagens, de imagens, de vídeos, também configura a importunação a depender das circunstâncias. Então, as pessoas, de modo geral, tem que ser não só a vítima, mas também um possível autor, para que entenda que existe essa dimensão. Porque é muito comum a pessoa pratica um crime e fala assim, meu Deus do céu, mas eu não sabia que isso era crime, essa não foi minha intenção, mas infelizmente foi interpretado. E se há uma dúvida, ela tem que ser investigada, né? E a palavra da vítima nessas circunstâncias tem um poder muito grande. Então, a orientação, a divulgação de o que é um crime, de assédio, o que é um crime de estupro, né, o que é uma importunação sexual, é de interesse também de toda a população, de evitar, até mesmo dos pais, para orientar os filhos nessas condutas, ou de um amigo para orientar outro, que talvez no momento que bebeu, está mais entusiasmado, se contenha naquelas circunstâncias, tanto o homem quanto a mulher, e o crime pode ser cometido por qualquer um, ainda que a prevalência de vítimas mulheres seja uma realidade. Isso, só para a gente finalizar, isso que o senhor falou é muito importante, porque a gente está falando aqui de contato físico, né, da importunação daquela pessoa que está ao lado da outra, de frente à outra, mas quando a gente traz isso para a internet, a gente tem visto também, tem aumentado bastante, né, esses crimes aí através da internet. Isso é muito importante que o senhor falou também, para lembrar que esses crimes, eles também podem ser cometidos aí através das redes sociais, né, doutor? Isso. E às vezes a importunação, como disse aqui, ela às vezes ela nem é através de um toque, é através de uma masturbação, urinar em público, em tese, ou no seu estado primário, é uma contravenção penal. Mas se urina em público no sentido de exibir o órgão genital para outras pessoas, ou para importunar, ou para constranger destinatários, ou um grupo destinatário, aí a conotação é outra. Tá certo? Então, temos que ficar bastante tranquilos contra isso e tentar preservar o pudor público.
Tá certo, doutor, muito obrigada aqui pelas informações e, acima de tudo, né, lembrar que quando a gente fala não é não, não incomodar o outro, não incomodar o próximo, respeitar a individualidade aí de cada pessoa. Mais uma vez, obrigada aí pela sua participação com a gente e esse foi o quadro Advogado do Povo. Obrigado. Agora eu tenho um recado aqui para você. Olha só, Unipan, você acaba de ganhar mais uma oportunidade e ela não pode esperar. Vestibular agendado Unipan 2026. No Unipan, os sonhos ganham forma e o conhecimento vira conquista. Você encontra uma estrutura de alto nível, professores que inspiram e 28 cursos de graduação para escolher o caminho que mais combina com você. Mas, atenção, viu? São os últimos dias para se inscrever no vestibular agendado Unipan 2026. Então, não deixe para depois. Acesse já o site vestibular.unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma. Gente, olha só, a banda Dino Patense, aqui de Patos de Minas, está na disputa por uma vaga no Lollapalooza Brasil e pode levar o nome da cidade a um dos maiores festivais de música do mundo. O grupo foi pré-selecionado em um concurso nacional e agora depende do apoio do público para seguir na competição. A Dino Patense, banda de rock formada em Patos de Minas, está entre os grupos pré-selecionados em uma disputa nacional, que vai escolher bandas independentes para se apresentarem no Lollapalooza Brasil, um dos maiores festivais de música do mundo. A emoção tá a mil, né? Dino Patense agora pré-selecionado ao Lollapalooza. Ano passado nós estivemos muito perto de tocar no João Rock e agora mais uma experiência, né? Essa pré-seleção aí que em breve, ainda no mês de fevereiro, a gente vai saber se vamos conseguir brindar essa fase da banda nesse festival tão importante, né? Ao longo da trajetória, a banda já se apresentou para milhares de pessoas em grandes palcos e dividiu o palco com nomes consagrados da música brasileira. Formada em 2018, a Dino Patense construiu uma trajetória marcada pelo rock autoral, pela identidade própria e pela persistência. O autoral é muito importante, está escasso no Brasil, né? E o foco da banda é o autoral. A gente faz música cover, mas a gente, né, faz o foco no autoral, né, para tentar levar esse trabalho da gente, né, para outros lugares no Brasil. E nós acreditamos assim que isso vai acontecer. A banda é formada por Martinelli no vocal, Johnny na guitarra, Pepe no baixo e Bill na bateria. Juntos, eles pretendem levar o som produzido no interior de Minas Gerais para uma apresentação com projeção internacional. E esse material específico do Lollapalooza é um material autoral, né, que a gente vai levar, e é um material que a gente já tem disponível no Spotify, em todas as plataformas de música, que são as nossas canções que falam a nossa verdade, sempre brindando Patos de Minas. O repertório apresentado na seleção inclui músicas do álbum Simplesmente Rock, trabalho autoral que consolidou a identidade musical da banda e ampliou o alcance do grupo para além da região. Se preparar para o Lollapalooza com esse disco está sendo muito divertido, porque é o nosso filho, né? É diferente de você se preparar com músicas do outro, músicas diferentes. Nós estamos nos preparando com as nossas canções, com músicas que a gente tem muito carinho, muito respeito e sempre enaltecendo sempre o rock brasileiro, né? Comentários de um discurso operário porta fora. Nesta etapa da disputa, o apoio do público é fundamental. A classificação depende de votação popular, realizada por meio de um link disponibilizado diariamente nas redes sociais da banda. Cada voto pode ser decisivo para que a Dino Patense avance e chegue ao palco do Lollapalooza Brasil. É muito importante que você vote. Nós somos de Patos de Minas. A oportunidade que nós temos de levar Patos de Minas para um festival grandioso como o Lollapalooza né? Levando poesia, levando música boa, né? Para a população de Patos de Minas e não só, né? De Patos, o Brasil todo. Lollapalooza 2026, queremos o Dino Patense com vocês. Fazer a nossa parte, né? Voltar.
E olha só, gente, o nível do Rio Paranaíba está em 3,88 metros, 3 metros e 88 centímetros nesta terça-feira. Situação que a gente quer saber se ainda preocupa, né? Confira então. O local foi afetado após um deslizamento registrado no dia 21 de janeiro de 2026, quando um barranco cedeu devido ao aumento do nível do rio. Na ocasião, o trecho foi isolado pela Prefeitura de Patos de Minas para garantir a segurança dos moradores. As autoridades seguem acompanhando a situação e orientam a população a evitar a área até que haja total segurança. O Corpo de Bombeiros ele faz monitoramentos todos os dias aqui para verificar se há evolução ou não. E se tiver evolução, se essa evolução ela coloca em risco essas residências aqui vizinhas a esse talude que está tendo um deslizamento. Por enquanto, com esse período de estiagem, o deslizamento aqui ele estabilizou, está estabilizado, não teve evolução nos últimos dias. O nível do Rio Paranaíba, hoje ele apresentou uma medida de 3,88, diminuiu de ontem para hoje, então o Rio Paranaíba está num processo de vazante, ele está diminuindo o seu nível gradativamente a cada dia, no momento não existe risco iminente de inundação. Esses monitoramentos, tanto do nível do rio quanto aqui da Rua Vitória da Conquista, eles são feitos no mínimo 2 vezes por dia para a gente poder ter uma noção, um parâmetro para poder saber se é necessário atuar ou não. O trânsito aqui no local está interditado, só pedestres, moradores no local que podem passar. Pois é, gente, aí então é importante, né, esse monitoramento feito pelo Corpo de Bombeiros. E a gente segue também acompanhando aqui no programa Gui Boaventura. Agora a gente muda de assunto, a gente vai falar sobre superdotação. E não é apenas aí o desempenho. Muitas crianças têm intensidade emocional, sensibilidade e necessidades específicas. E sem conhecimento e estrutura aí da família, da escola, essas crianças podem ficar sem estímulo e por isso o apoio da família, da escola é fundamental para que elas possam enfrentar os desafios da superdotação. Pensando nisso, será realizado no dia 6 de março, aqui em Patos de Minas, o Lumen, Iluminando o Caminho. Para falar mais sobre esse evento e contar também um pouquinho da experiência do que ela convive aí com o seu filho, aqui comigo, a organizadora do evento, a Cira Carolina, pode vir aqui com a gente, falar com a gente sobre o Lumen. Boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem com você, Ayana. Joia. Gente, a Cira já esteve aqui na MTV, no programa Espaço Feminino com a Ludmila Bahia. Algumas pessoas já conhecem a história dela, mas a gente lembra aqui para você, ela tem um filho chamado João Pedro e que passou por um grande caminho até chegar no diagnóstico da superdotação, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história enquanto a gente vê imagens aí também. Sim, Ayandra. O João Pedro, ele aos 2 anos foi diagnosticado como autista, aos 3 como TDAH, depois aos 4 foi a superdotação e aí nesse caminho da superdotação ainda teve o transtorno de ansiedade que veio nesse combo, né? E aí como eu encontrei com uma neuropediatra muito boa em Brasília, ela falou, Carol, cuidado, isso aí é diagnóstico demais para uma criança só. Aí eu busquei o diagnóstico diferencial, fui atrás de estudos, fui atrás de saber o que eu podia fazer para chegar onde realmente o meu filho é. E encontrei a doutora Uzeni, que foi quando eu entrei na fila de espera dela. E agora, em dezembro, saiu a avaliação dele com ela. E agora vamos fazer o Lumen, porque o caminho é muito longo para chegar no diagnóstico real. É muito difícil, é muito complicado, não se fala em superdotação. Então, para a gente trazer isso para mais pessoas, eu tinha que trazer um evento para Patos de Minas, para disseminar o conhecimento sobre superdotação e fui atrás de políticos para criarem leis que ajudem a triar todas as crianças para aquelas que realmente são superdotadas serem encaminhadas o mais cedo possível para o tratamento, para a trilha pedagógica, né, diferente na escola, porque é extremamente necessária. Essa criança não pode ficar esperando que os outros acompanhem o ritmo dela. É muito importante a gente falar isso, porque hoje a gente vê assim, as pessoas estão procurando pele em ovo, tudo é diagnóstico. Antigamente, na minha época, era birra, era falta de concentração, falta de brilho na cara. Eu tive professora que mandava o aluno passar bombril na cara, esfregar para ele ter brilho, porque ele não aprendia. E a gente sabe que não é assim. O diagnóstico, ele pode acontecer ou não, mas se ele acontecer, é muito importante que seja o diagnóstico correto,
Porque cada neurodivergência, cada situação tem uma forma de abordagem diferente. E a superdotação, quando a gente fala sobre isso, você pensa numa criança extremamente inteligente, que vai ser o primeiro a ler na sala, e muitas vezes não. Pelo fato dele pensar muito além, se ele não tiver o estímulo correto, ele pode ficar até atrasado em relação à turma, né? Na escola, travar. Se ele não tiver o direcionamento correto na escola, ele pode ficar em tédio, em sofrimento. É isso aí. Por isso esse evento vai ser realizado e a gente vai estender aqui nosso bate-papo agora, Carol, porque eu vou falar com a doutora Ozeni Ribeiro, que é PhD em Educação, especialista em superdotação, criatividade e aprendizagem de alto nível, e também a doutora Paula Moreira, que é pós-graduanda em superdotação e neurociência. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindas aqui ao nosso bate-papo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, sim, com vocês. Boa tarde. O Li vai colocar o retorno ali para Carol ouvir, o Li? Então você vai conseguir ouvir elas também. E antes da gente falar aqui sobre a superdotação, quero saber como que vocês viram, né, esse convite para participarem desse evento que vai acontecer de forma inédita aqui em Patos de Minas. E que, como a Carol disse, nem sempre as famílias, né, têm acesso a esse tipo de informação. A superdotação é um diagnóstico que muitas pessoas, inclusive até especialistas da área, não têm ali o conhecimento para que faça o diagnóstico correto. Então, como que é para vocês participarem desse evento? Bom, a visão que nós temos hoje no Brasil, ela é bem complicada. Ela tem trazido muitos mitos, muitos erros na identificação do diagnóstico. Por exemplo, quando se fala em buscar diagnóstico, isso é só encontrar um rótulo. Mas esse é o caminho para você entender o funcionamento. Muitas vezes, o principal, os professores observam nos alunos, é buscar a origem desses comportamentos. Cada comportamento dessas crianças, eles têm uma forma de comunicação. Essa comunicação precisa ser compreendida. Se ela for compreendida, isso parte de uma avaliação diferencial, de um diagnóstico diferencial correto. Do diagnóstico diferencial correto vem a intervenção, e da intervenção a orientação aos pais e às escolas. O problema é que muitas pessoas, e às vezes até especialistas ou profissionais da saúde, vão muito pela aparência, olhando sombras, como a gente tinha no antigo mito da caverna. É olhar, aquele ali parece autista, parece TDAH, deve ser superdotado. Então, isso chega num ponto, induz a população a achar demais, a supor, a interpretar. E a gente só pode interpretar dados concretos, dados da história deles, dados de testes padronizados e validados. Nós nunca podemos insinuar ou sugerir um diagnóstico tão grave, tão sério, pela aparência. Ele parece um autista ou parece um superdotado. Então, esse é o maior cuidado, a gente entender que está lidando com a vida de uma pessoa e com o funcionamento, e esse funcionamento ele pode determinar a trajetória dessa pessoa, dessa criança até a vida adulta. Tá certo, vou colocar a doutora Paula também na nossa conversa, e com base aí nessa resposta, o que a gente deve observar aí como sinais, né, de que uma criança, de um adolescente, ele pode ter a superdotação? Então, boa tarde, gente. É um prazer estar falando com vocês hoje, respondendo tua primeira pergunta, né? Um evento como esse é de extrema importância porque ele leva uma coisa que é muito preciosa, que se chama conhecimento, né? A doutora Ozeni traz uma frase, né, de como você vê, você acolhe. Então, se você não sabe o que é a superdotação e não sabe que ela é uma condição, a neurodivergência, né? É um cérebro que funciona diferente, precisa de apoio, enfrenta desafios, você não consegue acolher no ambiente que o superdotado está. E por ser muito sensível, essas pessoas compreendem quando não são acolhidas e entendidas. E muitas vezes isso faz com que elas fiquem paradas, né? E sofrem muito com essa falta de acolhimento e entendimento. Então, assim, um evento como esse que traz pessoas como a doutora Ozeni Ribeiro, né? Eu vou falar sobre a superdotação
então a sincronia e parentalidade. Eu ainda não sou doutora, eu ainda não fiz doutorado, mas tenho hoje mais de 15, né, cursos de formação na área da superdotação. Sou superdotada, então tenho um conhecimento autônomo e vejo o tanto que isso faz diferença na nossa vida, porque a gente quer conhecer, só que a gente tem um ritmo muito diferente e esse ritmo ele precisa ser respeitado, né? Superdotado, o cérebro superdotado é diferente, ele faz conexões mais complexas, então complexo gasta menos energia. Quando você vai por simples, muitas vezes eles param, e essa compreensão só é possível se a gente divulgar conhecimento de qualidade. Por conta disso, aqui eu agradeço o teu espaço e também a Carol, que é uma mãe e que luta pelos direitos dos superdotados. Então, quando um ambiente não compreende quem é essa pessoa, a curiosidade ela vira um desafio na rotina, no dia a dia escolar das famílias e dos profissionais. E essa curiosidade, ela pode, como a doutora Ozeni trouxe, ser vista com algum tipo de transtorno, enquanto que não é. Então, a curiosidade vira um desafio, a lógica vira uma afronta, a precocidade vira uma desobediência, o tédio vai virar uma falta de interesse e a intensidade vira um problema. Isso tudo só pode ser resolvido com conhecimento de qualidade. Daí a importância de um evento como esse. E em relação, então, aos sinais, como que a gente pode perceber aí algum sinal de superdotação? Os sinais, os principais sinais, porque nós temos os indicadores de superdotação que são inerentes à condição da superdotação. E nós temos os sinais, os indicadores que são inerentes a cada superdotado. Então, cada superdotado um é diferente do outro, mas existem sinais que eles são da condição. Os sinais da condição, os principais são a intensidade, a supersensibilidade, é uma sensibilidade extrapolada. Tem uma palavra que a gente usa muito, que resume tudo isso, que é de ser demais. Essa extrapolação que acontece em função da condição da superdotação, a cognição exacerbada, isso traz uma diferença de convivência, o modo de viver, de pensar, de sentir dessas pessoas, ele é potencializado. Então, tudo chega mais forte. Sensibilidade é maior, a tristeza é maior, a alegria é maior, a energia, existe uma energia em torno dessa condição, e essa energia, os pais, essa é a primeira percepção dos pais com os filhos. Esse menino é diferente das crianças da idade. Então, a média da população é o nosso parâmetro. O quão diferente o seu filho é, ou o seu aluno é, dentro de uma sala de aula, comparado com a turma, comparado com as crianças da mesma idade, com adolescentes da mesma idade, ele faz coisas que a gente não vê acontecer. Então, esses são os primeiros sinais. Isso vem de um vocabulário muito refinado, mas também pode vir de uma fala tardia. Isso pode vir, por exemplo, de uma capacidade incrível de fazer cálculos, mas também ele pode perceber isso mais forte em outros domínios do desenvolvimento, por exemplo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque nem todos os sinais, eles são iguais para todos. Um pode ser super potencializado em uma criança, em uma pessoa, e outra pessoa, aquele mesmo sinal, ele não aparece. O nível é muito mais leve e não aparece como outro. Então, é esse cuidado de não ter um conjunto fixo de características ou de comportamentos ou de sintomas ou sinais que sejam para todos. Esse é o maior cuidado que nós precisamos ter. Eu conversava com a Carol agora há pouco que eu tenho um caminho muito parecido com o dela. Meu filho tem 5 anos, o ano passado ele fez ali o primeiro período, ainda está no processo de alfabetização, com 2 anos tinha atraso de fala, e a gente vai atrás, terapias, diagnósticos, neuropediatras, atrás de informação para tudo aquilo que a gente está passando, e no final do ano passado ele também recebeu o diagnóstico de superdotação. E eu ainda comentei com a neuropsicóloga que fez a avaliação, olha, como ele faz terapias desde os 2 anos, será que essa superdotação não pode ser confundida com muito estímulo que às vezes outras crianças da mesma idade não receberam? Ela falou, não, são situações diferentes.
Mas a minha pergunta agora para a Paula é por que esse caminho é tão grande? Por que a gente precisa passar por tantos profissionais, buscar tantas respostas, para que a gente chegue nesse diagnóstico? Mais uma vez, pela falta de conhecimento. O que a gente percebe no Brasil é um desconhecimento muito grande e um estereótipo muito grande do que é o superdotado. Então, o que as pessoas veem como superdotação ainda é a figura do gênio que sabe tudo, que não precisa de apoio. Mas isso não é uma característica de uma pessoa superdotada. Inclusive, o conceito de superdotado e gênio é outro totalmente diferente. Então, o que a gente vê é que é o que eu falei. O que vai mudar essa realidade realmente é uma evolução do que é a superdotação dentro do Brasil. Nós temos uma única teoria focada em talento, onde o superdotado tem que ser muito bom, ele tem que desempenhar, ele tem que mostrar quem ele é. Mas superdotação não é isso, é uma condição inata que não é visível, entendeu? Então a gente precisa entender que ela vem com capacidades, intensidades e sensibilidades. Então é uma pessoa que funciona diferente, que precisa ser acolhida. Os profissionais, quando vê o superdotado ou dentro de uma sala de aula ou dentro do consultório, eles querem ver uma performance, eles querem ver um mini Einstein, eles querem ver alguma coisa. E não é isso, não é sobre isso, é uma condição inata. E aqui eu quero trazer a diferença também do talento, né, para a superdotação, algo que é muito confundido. Quando você pensa no talento, você pensa em algo treinável. Qualquer pessoa pode ter uma altas habilidades se treinar. Agora, superdotação não. Superdotação é uma condição que você nasce com ela e muito impactada pelo ambiente. Eu trago assim sempre, até quando eu estou dando palestra, né, de um interruptor de lâmpada mesmo. Então a superdotação é inata, mas o ambiente pode apagar ou ligar a superdotação, como se ele entende o funcionamento dessa pessoa e se ele acolhe. Então, assim, muitas das situações acontecem porque os profissionais não estão preparados para receber e para acolher o superdotado. Um evento desse, treinamento, né? Todo o trabalho que tem sido feito de acolhimento por alguns profissionais, porque no Brasil temos também profissionais de referência. Um exemplo é a doutora Ozeni Ribeiro, que vem fazendo um trabalho maravilhoso de conscientização do que é a superdotação de verdade. É esse o trabalho que a gente quer fazer. Então, assim, eu já atendi mais de 500 famílias, vejo que o percurso é o mesmo. Os superdotados passam por vários diagnósticos, vários laudos, e isso atrapalha o percurso. Muitas dessas crianças são medicadas para funcionar num sistema que elas não vai funcionar. E aí eu trago o ambiente, a epigenética, apagando a superdotação, né? Então, como meu filho passou por medicamentos, vários laudos, e assim ele ficou apático, ele perdeu o que era ele. Então, assim, eu trago isso para os profissionais também que nos escutam e para os que eu converso, que muitas vezes a gente tem que entender sobre esse funcionamento, porque ser muito agitado, ter uma intensidade emocional elevada faz parte desse funcionamento. Não precisa ser corrigido, precisa ser nutrido e precisa também drenar essa energia de forma positiva. Então não é um erro para ser consertado. Vou colocar a Carol aqui na nossa conversa. Diante de tudo isso que a gente está falando, dos caminhos pelos quais a sua família percorreu, hoje o João Pedro, ele continua fazendo algum processo de estímulo, alguma terapia para trabalhar tudo isso? Sim, hoje o João permanece com fisioterapia porque ele tem hipotonia muscular, né? Então a gente não pode abandonar a fisioterapia. Ele continua fazendo psicomotricidade também por causa da hipotonia e ele ainda faz psicóloga comportamental, porque é uma dificuldade muito grande essa criança que sente muito, percebe o mundo de uma forma diferente, conseguir controlar as emoções, né? E aí a criança explode e aí ela é TDAH, ou ela é TEA, ou ela é uma criança desafiadora, né? Então ele faz fonoaudióloga também, porque ele ainda tem algumas dificuldades na fala. Em relação ao dia a dia dele, escolar, na sua casa, quais são os mecanismos que eu já ouvi falar assim,
tem uns anéisinhos que coloca no dedo, que te ajuda na ansiedade, põe um elástico na cadeira que ajuda a trabalhar, porque eles têm essa dificuldade, porque pra gente o normal é eu vou sentar na minha cadeira e vou ler. Já a criança que tem alguma neurodivergência, ela precisa de um outro estímulo para que ela possa concentrar para ler. Então, quais são esses mecanismos que você faz para que ele possa se concentrar e ter um melhor aproveitamento aí do seu aprendizado de forma geral? Então, como a cabecinha está pensando demais, são milhares de cognições ao mesmo tempo, ele precisa movimentar o corpo para conseguir controlar essas imensas conexões. Então, lá em casa a gente tem uma bola de pilates, que o João Pedro senta para fazer dever de casa. Almoço, jantar, café da manhã, não é obrigatório ficar sentado na mesa, é em pé, em cima do patinete, é em cima da bicicleta, é rodando. Sim, num restaurante eu deixo usar o celular? Sim, claro, ele precisa ocupar alguma coisa para ele conseguir concentrar. E a gente usa de vários mecanismos. Ele tem todos esses brinquedinhos de fim de toys, ele tem uma massinha, que é a massinha de EVA, que ele leva inclusive para a escola, para ficar mexendo, para conseguir ficar sentado, porque na escola não tem jeito. E nesse contexto, essa parceria da escola, de estar atento aí a esse diagnóstico, de entender que aquela criança precisa de uma forma de aprendizado diferente das outras da turma, e essa parceria também é muito importante. É essencial, eu acho que é a mais importante, porque os pais já estão atrás do diagnóstico há muito tempo e já estão tentando se adaptar há muito tempo. Quando chega o diagnóstico, a escola ainda não sabia, né? A escola via aquela criança como um TDAH, ou como um menino muito custoso, ou como um menino muito agitado. Então precisa ser feita uma série de adaptações, tanto dentro da sala de aula com relação a professores, colegas, quanto curricular. É o mais importante, é a adaptação curricular. Tá certo. A gente está falando desse tema aqui, que é um tema muito importante, para que aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, tem uma criança, um adolescente em casa que se enquadra nessas características que a gente está falando aqui, busque mais informações. Isso vai ser possível através desse evento que vai acontecer agora em março, ou para aquelas famílias que não têm essa criança neurodivergente, que tem já o comportamento totalmente diferente do que a gente está falando agora, e que julga o pai e a mãe porque a criança é custosa, a criança dando birra, como assim uma criança está almoçando vendo o celular ao mesmo tempo. Então, sem julgamentos, nosso papel aqui é de informar para que cada família, trabalhe a sua realidade aqui, porque o que mais importa é o desenvolvimento, o conhecimento daquela criança. O resto a gente vai adaptando, vai ajustando para que dê tudo certo, né? Então, convide o pessoal que está em casa agora assistindo a gente, falar sobre esse evento, como que vai acontecer. Inclusive, tem aí também o Instagram para que você busque mais informações. Isso, o Lumen acontece no dia 6 de março, no auditório do Bloco N da Unipam. Vai começar às 7h50 da manhã, onde vamos fazer a entrega dos crachás, e 8 horas em ponto a doutora Zeni começa. Não podemos atrasar, porque são várias palestras, todas maravilhosas, e todos com conteúdos muito densos e muito longos. E vai ser uma experiência incrível, jamais vista em Patos de Minas, e é uma grande oportunidade de ter esse conhecimento aqui perto de nós, porque estão tão longe os cursos, né? Então, aqui pertinho está mais fácil, está um valor bem acessível, que você pode entrar no site do Desk Tickets, adquirir o seu ticket lá e participar conosco no evento. Tá certo, muito obrigada pela sua presença, pela sua iniciativa. Vou agradecer também a Paula, a doutora Ozeni, que participaram com a gente, trouxe informações aqui muito importantes. E se você ficou com curiosidade, quer saber mais informações, elas estarão também presentes nesse evento. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Muito obrigada. É isso aí, então, evento, que vai acontecer em março. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada, e a gente está lá acompanhando tudo. Obrigada, espero por vocês lá. Pode deixar. Tchau. Agora, 1h32, a gente continua aqui. Tem WhatsApp hoje? Que coisa boa. Tem WhatsApp hoje. Vou falar pro Li correr ali naquela câmera ali, preparar a câmera 3, então, pra gente trazer o seu recadinho. Pessoas que estão participando aqui com a gente através do 9947-4515. Continue mandando sua mensagem, é sempre muito importante receber vocês aqui, na tela da televisão. Dorinha, boa tarde, Ayandra. Bom programa, muito obrigada, Dorinha. Informações aqui pra você, pro nosso telespectador.
sempre, né, trazendo todos os detalhes do que acontece em Patos de Minas e região. Geórgia, boa tarde ainda, parabéns pelo programa, obrigada, viu, pela sua participação com a gente, Geórgia. Eliana, boa tarde, Ayandra, adoro o programa, você apresenta muito bem, manda um abraço para todos da minha família, um ótimo feriado para vocês da NTV. A dona Eliana, feliz feriado para você também, um abraço para todo mundo aí da sua casa assistindo a gente aqui na NTV. Neide Soares, boa tarde, Ayandra, parabéns pelo programa. Neide, muito obrigada aí pelo carinho, pela sua audiência. O Vicente, boa tarde, Ayandra, manda um abraço para mim aqui na Chácara Santa Clara. Chácara Caiçara, o Vicente assistindo a gente aí, aliás, Chácara Santa Clara, o Vicente assistindo a gente aí, um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. A Maria Eduvirges, boa tarde, Ayandra, você está maravilhosa, abraços. Obrigada, viu? Muito obrigada aí pelo seu carinho, pela sua audiência. A Sandra, boa tarde, Ayandra. Parabéns pelo programa que sempre nos deixa bem informados. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, viu, Sandra? Continue participando com a gente. Lembrando que quem participa com a gente tem também, né, sorteio aí. A gente tá devendo 2 sorteios. Você tá brincando, é verdade? Então fiquem ligadinhos, Matheus tá falando aqui, ó, tá gritando meu ponto, ó, é hoje, então daqui a pouquinho tem sorteio. A gente ficou devendo, né, de sexta-feira passada, produtos da Semil e da Pamonharia Cristo Rei. Gente, nesse feriado, se tá recebendo visita aí de fora, é até sacanagem, vai ter que dividir a sua pamonha, né? Mas hoje tem sorteio daqui a pouquinho, então fiquem ligados. A Maria de Fátima, boa tarde, Ayandra e Matheus, vocês conduzem muito bem o programa. Meu nome, em nome do Matheus, também obrigada aí pelo carinho, pela audiência. Leonardo dos Reis, boa tarde, Ayandra, uma boa tarde a todos que assistem ao seu programa, te acompanho do bairro Barreiro. Leonardo, pessoal do bairro Barreiro, obrigado pelo carinho, pela audiência. Isis Gomes, é sua parente? Carol Gomes? Ayandra, boa tarde, que sol é esse? Muito calor. E você deixando todos nós atualizados das notícias de Patos de Minas e um abraço. Isis, muito calor, viu? Como dizia a Marina que eu falei no início do programa, um sol para cada um, então vamos cuidar aí do nosso sol, mas lembrando de usar protetor solar, de hidratar, pra gente não sofrer as consequências aí desse calorão. Não tem um nome ali, boa tarde, um abraço carinhoso para você e o Matheus Borges, para você também que está nos acompanhando aí. Quantos graus? Não, agora há pouco, o pessoal lá da Estação Climatológica do Corpo de Bombeiros, parceria com a UF, me mandou ali, isso deve ter cerca de 30 minutos, estava fazendo 34 graus em Patos de Minas, já superou e muito a máxima que era prevista para hoje de 31, ontem também estava previsto 31 graus, atingimos 37,2, então a tendência é de aumentar até as 3 horas da tarde, deve fazer mais calor. A Adriana, Ayandra, boa tarde, manda um abraço para minha filha Júlia. Adriana e Júlia, um abraço para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Finalizamos ou tem mais? Vamos lá, sorteio, então vamos lá. Para você que participou com a gente na semana passada, a gente deveria ter feito esse sorteio na sexta-feira, tivemos um problema técnico, não conseguimos. Então, para vocês que participaram com a gente semana passada, agora tem sorteio. Primeiro presente, um sorteio aí, era sexta-feira 13, né, que era para ter acontecido o sorteio. Eu acho que por conta da data deu tudo errado, então a gente está fazendo hoje. Um presente da Semil, pode rodar, vamos lá ver. Já temos a Maria José, do 9902, final 29, é a ganhadora do presente da Semil. Pode vir aqui na NTV, horário comercial, hoje estamos abertos, então pode vir aqui retirar o seu presente. Agora, ai que delícia, viu? Não sei, não tomei café da manhã hoje, foi tudo tão corrido. Agora, pamonharia, Cristo Rei, Li, vamos ter que pedir, né? Vamos ter que ir lá pedir. Ai, a Rose, do 9797, final 56, é a ganhadora. E aí você vai tirar o seu voucher aqui, então, na televisão, vai até lá na pamonharia Cristo Rei e vai retirar o seu presente. Gente, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, vocês que me acompanharam hoje e ontem também aqui no programa Gui Boaventura. Amanhã ele tá de volta, viu? A gente quer saber como que foi o carnaval do senhor Gui Boaventura, que deixou a gente aqui, ó, mas com um motivo muito nobre, né? Que é de descansar, realmente a gente merece esse descanso aí. Próximo carnaval vai ser a gente, viu, Matheus? A gente vai fulear por aí, mas... Mas muito obrigada aí pela sua audiência mais uma vez, pelo seu carinho, continue participando com a gente. Sexta-feira tem mais sorteio e a gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui, ó, na telinha da NTV no programa Gui Boaventura. A todos vocês, um abraço, o resto de terça-feira aí, aproveitem com sabedoria, viu? Até lá.